Olá, meu nome é Marcelo Sando, sou idealizador da missão de advocacy despoluiçãosonora.org. Estamos hoje aqui em Brasília, no Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, por uma agenda muito intensa discutindo a pauta da poluição sonora no Brasil. Many countries around the world are setting up legislation on noise pollution because it's a really global problem. So it's about time that Brazil does the same. We are here in Brasilia to share some insights and international experiences to try to make things move forward. Todos os anos a Proacústica faz uma ação no INAD, no Dia Internacional para a Conscientização do Ruído. Esse ano a ação aqui em Brasília. A gente veio para fazer reunião no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Saúde e também em função do projeto de lei que está em aprovação no Congresso Nacional. Aqui no Congresso Nacional está em tramitação o projeto de lei 225 de 2026, que institui a Política Nacional de Despoluição Sonora. Esse projeto nasceu de contribuições da sociedade civil, da Proacústica, de especialistas em saúde pública e foi protocolado pela deputada Tabata Amaral em fevereiro deste ano. Para avançar com essa pauta no governo federal, estivemos em Brasília para discutir o tema diretamente com áreas estratégicas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Ministério da Saúde. A reunião envolveu a Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental e o Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, além do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Nessa conversa, apresentamos a poluição sonora como aquilo que ela realmente é, uma questão de saúde pública, qualidade ambiental e planejamento urbano. A Organização Mundial da Saúde reconhece a poluição sonora como um dos fatores ambientais mais prejudiciais à saúde humana nos centros urbanos. Apesar disso, o Brasil ainda não possui uma política nacional estruturada para enfrentar o problema na dimensão que ele exige. Hoje, nosso país ainda não conta com uma vigilância em saúde ambiental especificamente voltada à poluição sonora. Também falta um posicionamento oficial do governo federal reconhecendo a exposição prolongada a níveis elevados de pressão sonora como fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Mesmo com 2 resoluções do CONAMA de 1990 sobre o tema, continuamos tratando o ruído excessivo principalmente pelo viés da incomodidade ou como mero conflito de vizinhança. Ainda não tratamos a poluição sonora como uma pauta urgente de saúde pública, meio ambiente e planejamento das cidades. Enquanto isso, muitos países já têm legislações e políticas públicas consolidadas de controle de ruído há décadas. Por isso, essa reunião interministerial proposta pelo despoluiçãosonora.org, com a participação da Proacústica e da Sociedade Brasileira de Acústica, foi um passo muito importante para fazer essa pauta avançar no país. Trouxemos também para Brasília o professor Dr. Francesco Aleta, da University College London, um dos maiores especialistas internacionais no tema, para apresentar contribuições diretamente aos representantes do governo federal. A proposta que surgiu na reunião é a criação de um grupo de trabalho intersetorial, envolvendo não apenas os ministérios do Meio Ambiente e da Saúde, mas também outros ministérios, como o da Cultura, Turismo, Trabalho, Cidades, Indústria, Transporte e outras pastas relacionadas. A ideia é consolidar programas, projetos, notas técnicas, portarias, resoluções e novas referências normativas capazes de atualizar a forma como o Brasil lida com a poluição sonora. Reuniões como essa são essenciais para que pautas relevantes avancem no Brasil e mostram que a articulação da sociedade civil tem um papel decisivo na construção de novas políticas públicas. Saindo da esplanada dos ministérios, seguimos direto para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Nós acabamos de chegar no Fórum da Sobrac Centro-Oeste, bem no Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Aqui, o professor Francesco Aleta fez uma apresentação sobre a norma ISO dedicada às paisagens sonoras. Enquanto o Brasil ainda caminha para reconhecer a poluição sonora como problema de saúde pública, o debate internacional já está bem mais avançado. O conceito de paisagem sonora propõe pensar não apenas em reduzir o ruído, mas em melhorar a qualidade acústica das cidades. Ou seja, criar ambientes sonoros mais saudáveis, agradáveis, equilibrados e humanos.
E eu fiz uma apresentação sobre a história da Frente Cidadã pela Despoluição Sonora, um movimento da sociedade civil que em apenas 10 meses contribuiu para colocar esse tema na agenda pública brasileira. Nesse período, a Frente articulou contribuições para 3 projetos de lei, nos 3 níveis da federação: federal, estadual e municipal. Além disso, o movimento contribuiu para que o tema chegasse aos ministérios e à presidência da República. Em janeiro desse ano, eu estive aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, para discutir a pauta e a agenda da despoluição sonora no nível federal. Nós voltamos no Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído exatamente para dar continuidade a essa agenda e a esse diálogo. Agora, com a missão da Advocacy despoluiçãosonora.org, em parceria com a Proacústica e a Sobrac. Essa agenda mostrou que existe espaço institucional, técnico e político para o Brasil avançar. Voltamos de Brasília animados e esperançosos. Acreditamos que em 2026 daremos um passo decisivo rumo a cidades mais saudáveis para todos.